Banho de leito. O banho de leito, ele é essencial para o paciente, não somente na questão da higienização, mas para evitar doenças, para fazer células novas crescerem à medida que a gente vai esfoliando a pele ali, para tirar células velhas, retirar escamas, além de a gente estar dando conforto para o nosso paciente. É uma atividade que precisa ser avaliada e planejada pela equipe para não causar danos à saúde do indivíduo. A primeira pergunta que a gente se deve fazer quanto à questão de um banho de leito, quando eu estiver em ambiente hospitalar, é qual que é a situação clínica desse paciente. Se esse paciente permite que ele esteja sendo mobilizado de um lado para o outro, se ele está hemodinamicamente instável, como que estão os sinais vitais dele, está tudo tranquilo. Já no ambiente domiciliar, o manejo é mais fácil, a gente consegue organizar e criar uma rotina, muitas vezes determinando um horário a ser feito isso por dia. O banho pode ser realizado tanto na cama quanto no chuveiro, permitindo que o próprio paciente, quando for viável, desfrute de um banho com privacidade, podendo ficar de pé ou sentado. A gente nunca deixa o paciente sozinho. Não é aconselhável que a gente dê banho de banheira no paciente, porque tem contaminação da água, muitas vezes com impurezas da pele, secreções que podem ser transferidas para outras regiões do corpo, né? O banho de leito consiste na higienização total ou parcial do corpo de pacientes acamados e incapazes de se locomover. Um banho completo não apenas vai limpar a pele, mas também vai estimular a circulação sanguínea, proporcionar um exercício suave e contribuir para o bem-estar do paciente. Então, normalmente, quando a gente dá banho no paciente, depois ele sente aquela sensação de conforto, acaba muitas vezes adormecendo quando não adormece durante o próprio banho, né? A ordem da gente lavar o paciente, a gente consegue ver nessa imagem. Então, por exemplo, a gente sempre deve começar lavando o rosto, tá? Lavando toda a face do paciente. Depois eu lavo o cabelo. E quando eu digo lavar, pessoal, não é pegar um paninho molhado e tu ir lá e fazer um esfregaço no cabelo do paciente fingindo que tu tá lavando. É realmente pegar a bacia, colocar a água, fazer o esfregaço com shampoo, trocar a água, passar condicionador. No mínimo, a cada 3 dias, o cabelo do paciente tem que ser lavado, tá? Depois a gente lembrar que a gente tem que lavar as orelhas, lavar o pescoço, lavar os braços, as axilas, as partes íntimas, as pernas, as costas, as nádegas, as mãos, a gente mergulhar a mão do paciente dentro da bacia, porque o que que acontece? Tanto a mão quanto o pé, né? O paciente ele soa, né? Muitas vezes, dependendo do quadro, se é um paciente que tem rigidez muscular, ele não consegue estar fazendo aquele movimento de abrir e fechar a mão, e isso acaba criando como se fosse um cheiro de asa, né? No meio dos dedos, um cheiro ruim. Então não adianta eu só passar um paninho por fora. Eu tenho que mergulhar a mão do meu paciente lá dentro, né? Fazer um bom esfregaço com sabão, depois lembrar de secar bem e aí sim passar creme, né, para hidratação também.
O banho de leito, ele é intimamente ligado à mobilidade do paciente, higiene e conforto. A sua execução demanda passos cuidadosos, garantindo que o seu propósito não resulte em prejuízo. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a gente precisa ter a organização, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, qualquer coisa com o meu paciente, o banho é um momento que muitas vezes a gente demora 1 hora, né, para dar um banho. A gente precisa então se organizar antes, né? Se eu vou fazer a troca total ou parcial dos lençóis, pegar fraldas, tem material para trocar curativo, né? É bom que a gente tenha 2 bacias e mais uma jarrinha ali para estar manejando. E se precisar de mais águas, por exemplo, eu vou lavar o cabelo, eu vou usar às vezes 2, 3 jarras de água, porque a gente vai dar banho na cama mesmo. Acabou aquela historinha de, eu vou passar um paninho, né? A higiene íntima, quando a gente faz, por exemplo, o paciente evacuou, eu já dei banho naquele dia, aí sim eu posso pegar uma bacia com água e sabão e lavar só a região íntima, né? Mas a questão do banho tem que ser completa, bem lavado, bem enxaguado, né? Tem que ser como se o paciente tivesse literalmente ido pro chuveiro. E isso é uma coisa que a gente vê, né? Não somente em ambiente hospitalar, que é um ambiente mais corrido, tu não consegue dar aquele banho 100% efetivo como tu gostaria de dar. Mas a gente vê muito situação de paciente em domicílio que as gurias infelizmente pegam e passam o pano. É banho de gato, é banho de pano. Isso não é banho, pessoal. Aí aquele paciente tá sempre com aquele cheiro forte, aquele odor. Por quê? Porque não é feito um esfregaço no seu corpo para tirar, né, as células novas, permitir que o sistema renove e com que assim, né, haja o surgimento de células novas. Durante o procedimento do banho, é recomendado que o profissional inicie o processo lavando a cabeça, o rosto e realizando a higiene oral, seguindo a sequência céfalo-caudal. Então, eu também não vou começar lavando a bunda do paciente, pegando a água da bunda do paciente e passando na cabeça. A gente tem que ter, né, essa noção. Então, tudo que a gente fizer, seja registro, banho, avaliação, inicia da cabeça até os pés, que tu não vai deixar faltar nenhuma partezinha, tu vai fazer de forma cronológica, correta, tá? É importante salientar que a região anal deve sempre ser a última área a ser higienizada, descartando o material utilizado posteriormente. E de preferência, pessoal, que a gente não utilize, de preferência não, a gente não deve, por exemplo, assim, lavei a cabeça, beleza, enxaguei, sobrou água, lavou o rosto, lavou o tórax, lavou os braços, a mesma água tu ir para a região vaginal. Porque tu estás mandando bactéria lá para dentro. Então, pegar uma água limpinha, né? Porque ali, tanto ali quanto a região pulmonar, a gente sabe que os pacientes muitas vezes não morrem das debilidades que eles possuem, e sim, né, de pneumonia e de infecção do trato urinário. A higiene oral no paciente crítico tem uma grande importância clínica, pois a sua finalidade é a remoção do acúmulo de saliva gerado pelo organismo, diminuindo o risco de pneumonia provocado pela ventilação mecânica e a diminuição significativa da flora bacteriana presente na cavidade oral. A boca, então, nem se fala, né? É uma das regiões que mais tem micro-organismos diferentes do que a gente pensa. Então, a gente precisa estar higienizando 3 vezes por dia, independente se o paciente utiliza de sondas ou não. Antes do início do procedimento, é fundamental, então, verificar se todos os equipamentos e soros estão fechados. A terapia deve ser mantida durante o banho, com exceção de alimentação por sonda. Lembrando, né, o paciente está recebendo alimentação por sonda, ele precisa estar com a cabeceira 45. E durante o banho, a gente vai deixar o paciente em decúbito dorsal, mas a gente vai cuidar para não deixar ele muito tempo com a cabeça baixada. Então, quando eu for manejar a parte da cabeça dele ali, lavar a cabeça, lavar o rosto,
beleza, a gente deixa no nível mais baixo, mas depois não vai fazer diferença no teu esforço ou não, antes de tu arrumar os lençóis, de estar deixando o paciente com a cabeça mais elevada, né, para não dar uma hipotensão, ele não ficar naquela sensação se sentindo mal. A temperatura da água também, pessoal, sempre morninha, nem quente demais, nem frio demais, né? Assim como você gostaria que fosse com você, você pode estar testando ali através do seu antebraço, encosta. Se você vê que está agradável, vai estar agradável para o paciente também, né? Para higienização da boca, de pacientes entubados ou em estados de coma ou em domicílio, quando não falam mais, né? A gente utiliza uma espátula com gases embebida em antisséptico. O antisséptico ele tem que ser sem álcool para não dar ressecamento e a gente vai passando, né? Passa na língua, passa interno da gengiva que a gente esquece, né? Aspira o excesso de líquido que ali sobrar. Realiza a higiene do pavilhão auricular durante o banho utilizando compressas, né? Aqui o desenho tá mostrando um cotonete, mas a gente não usa cotonete porque o cotonete empurra cera para dentro. Então a gente tira o excesso ali com uma compressinha mesmo. A limpeza da genitália deve ser realizada por último e de maneira unidirecional, com a substituição das compressas em cada região a ser higienizada, para que a gente esteja ali evitando a infecção do trato urinário, tá? A hidratação da pele depois com cremes é muito importante, curativo para prevenir, né, a lesão ali da sacra. A gente deve, então, durante o banho, realizar procedimentos passivos nas articulações, avaliar a capacidade do nosso cliente, se ele está entendendo que está tomando banho, né? Aproveitar para fazer uma avaliação geral da pele. Será que ele tem ferida? Será que não tem? Vai olhando cada pedacinho conforme tu vai lavando, vai vendo se não tem nada de estranho. Preparar a pessoa, né? Explicar que a pessoa pode estar se ajudando, se a pessoa consegue, quando precisa, virar para vocês, ajudar a virar, deixar a cama na altura para que vocês não machuquem a coluna também, explicar a sequência das atividades que vai ser feita, vai dando banho e vai conversando. Não tem nada mais horrível no mundo do que, por exemplo, tu tá pelado na frente de um estranho, o estranho tá te lavando e nem sequer tá olhando na tua cara, né? Os materiais que a gente vai usar, a gente costuma deixar separado, né? Luva, bacia, sabão, de preferência sabão líquido, né? Sabão em barra, a gente sabe que é uma grande casinha para micro-organismo, então tem que ser sabonete líquido, tá? Escolher a roupinha, separar a toalha para o rosto, toalha para o cabelo, toalha para o corpo, se vai usar sabão, hidratante, loção de pele, tudo isso já deixar separado num cantinho, né? Se organizar, se prevenir. Se você tiver em ambiente hospitalar, aí você leva junto, né, essas coisas como o biombo, o hamper para estar colocando a roupa suja, que é uma espécie de bacia de pano, né? Vai levar as compressas, cuba, se precisar estar trocando ali ou para estar desprezando o material da higiene oral e também ver se o paciente quer fazer xixi antes do banho, né? E se puder estar auxiliando. Então, como eu disse, né, a gente lava a cabeça, seca bem a cabeça. Enquanto a gente lava uma parte, pessoal, a gente deixa um lençolzinho cobrindo o paciente, tá? A gente nunca deixa ele 100% peladão lá, porque por eles serem acamados e o pulmão já não tá tão bem, né? Eles necessitam de uma temperatura maior e mais adequada. Então, vou lavando, vou secando e vou cobrindo aquela região do meu paciente.
secar bem, né, os membros do paciente para evitar que esteja surgindo ali assadura. Não encher muito de perfume, porque depois o paciente pode ficar com alergia. A questão de fralda, né, dependendo aonde você trabalha, aí às vezes a família quer que coloque maisena, encha de pomada, de talco. O que você tem que cuidar é que o talco, o pó migrar, né? Às vezes, se o paciente está em uso de traqueostomia ali para tráqueo. Então, tudo você avalia, né? Se querem colocar, coloca, mas nem de mais e nem de menos. Trocar todos os curativos, né? Depois do banho é essencial, né? Desde o curativo da tráqueo, jejum, gastro, bolsas, se tem que esvaziar, se tem que limpar, é o momento do banho, o momento de fazer. Por isso que eu digo, às vezes a gente padronizar, por exemplo, o banho é do dia, né? A gente sabe que, tirando rotina hospitalar, que os banhos são divididos para não sobrecarregar o pessoal, é um pouco de banho dado de manhã, um pouco de banho dado de tarde, a gente tenta padronizar um horário, né? Ou todos os dias de manhã, ou ali finalzinho do dia, 5 horas, que isso vai ajudar que esse paciente esteja dormindo mais tranquilo, mais relaxado, e automaticamente, daí antes de passar o plantão, eu vou deixar ele todo limpinho, bonitinho ali, porque se eu for dar o banho de manhã muito cedo, além que é frio pro paciente, final do dia eu vou ter que fazer a troca de todos os curativos de novo, porque vai estar sujo. Cuidar pelo risco de hipotermia, tentar não demorar muito, porque o paciente fica descoberto, né? É bom a gente ter essas jarras elétricas e sempre deixar uma jarra quentinha perto, para que a gente vá colocando aos poucos, né, na bacia, se a água for esfriando. Cuidar o risco de infecção, né? Evitar estar propagando os micro-organismos, porque eles não caminham sozinho. Então é a gente que toca, e trocar os pares de luva, né, pessoal? O ideal é assim, vai começar um banho, já coloca 3 pares de luva ali nas tuas mãos e vai só tirando, né? Lavou a cabeça, lavou o rosto ali, troca, pega o segundo, vai para o abdômen, vai para as pernas, vai para a região genitália, troca, usa o terceiro par e assim por diante, para que você, por exemplo, não pegue uma bactéria lá da traqueostomia e leve e coloque lá na bexiga. Ou vice-versa, né? Cuidar o risco de queda dos pacientes também, né? Lembrar de sempre estar protegendo a cama. Então, se a gente está trabalhando do lado direito, a gente vai lá do lado esquerdo, como a gente vai virar o paciente, e a gente deixa as grades elevadas, né? A gente nunca deixa o paciente sentar com grade elevada de algum lado, até para ele se sentir mais seguro ali. A gente vê se as travas da cama estão funcionando, né? Tomar banho não é apenas uma prática de higiene, mas também é uma ação terapêutica. Promove a circulação sanguínea e pode substituir, inclusive, atividades físicas. É muito utilizada, pessoal, também no manejo para dor, tá? Paciente com dores crônicas, um banho morno, show de bola para aliviar.